Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Esse é o primeiro vídeo sobre a série de quadrinhos Watchmen que a gente vai fazer. Meu nome é Leandro. Meu nome é Alice. Isso, então a gente vai começar fazendo os vídeos sobre o quadrinho. Não, a gente acho que vai comentar alguma coisa sobre filme de repente, ou eu posso comentar alguma coisa mais para frente sobre filme, sobre série, mas a gente vai se focar no quadrinho. Cada vídeo vai ser um episódio, é isso? Cada vídeo é sobre um capítulo. Cada vídeo sobre um capítulo. A gente vai abordar, começando a abordar que o Watchmen foi publicado entre 86 e 87, né? Isso foi como uma minissérie, né? Hoje ele Sim, já é publicado integralmente. Tem um monte de canais e podcasts que vão entrar em coisas muito mais aprofundadas, mas a gente vai dar uma passada assim, que é feito pelo Alan Moore, que ele já vinha se destacando na 2000 AD, eu acho que era. É o 2000 AD? É uma revista da Inglaterra. sim. Ele. Ele já tinha, nessa época, já tinha escrito aqueles do Monstro do Pântano, né? Isso. Ele foi chamado pro. Ele se destacou no 2000 AD, ele fazia, acho que o Juiz Dredd, ele fez algumas coisas assim, depois ele fez o Miracleman, que Sim, sim. era aquela série que ele pegou daquele personagem baseado no Marvel, no Capitão Marvel, e refez toda uma coisa. Já tinha muito ali do que ele viria a fazer no Sim, Watchmen. Tinha uma coisa, foi publicado também no Brasil, é, mensal, eles publicaram mensalmente. Acho que agora já tem já deve ter uma coletânea disso, né? Um ônibus aí, um encadernado que seja. E depois ele foi pra DC, né? Os caras da DC chamaram ele pra escrever o Monstro do Pântano, que ele fez incrivelmente, assim, pegou o final de uma saga, ele pega o final umas últimas edições de uma saga lá e refaz toda a história do personagem. É muito bom, é incrível, e depois ele tem a ideia, né, de pegar os personagens que a DC tinha comprado da Charlton Comics isso. e fazer uma história própria, nova, com eles. Exato, que era o Besouro Azul, Exato. Capitão Átomo, o Questão, tinha a Sombra da Noite, que seria a Espectral, Sim. tinha o Besouro Azul, que é o Coruja, o Capitão Átomo que vira o Dr. Manhattan e tal, e os Imandias eu não sei muito bem quem que era, assim. Aí você não Bom, sabe, eu não sei também. mas tudo bem, dá pra procurar facilmente, depois a gente coloca aí na descrição do vídeo ou inteira depois nos próximos capítulos. O Watchmen ele nasce como uma coisa que o Alan Moore queria meio que fazer uma desconstrução da, da grandiosidade dos heróis, né? Sim. E ele realmente consegue, assim, tudo que veio depois, The Boys, muitas coisas que o Mark Miller fez, que o Warren Ellis fez, o Planetary, pô, um monte de coisa aí que ele fez que ele acabou influenciando como essa desconstrução da figura heróica, da figura dessa herança da Era de Ouro, né, do Superman e tal, desses grandes heróis, principalmente os grandes heróis da Sim. DC, né? O que eu acho engraçado é que agora que você falou isso, tem esse negócio que, tipo, todas essas reinvenções, assim, dos super-heróis sempre centralizam numa versão tipo, reajustada, embaralhada do Superman. Só que o Watchmen não é assim, porque, tipo, o Dr. Manhattan não é o Superman, ele é o Dr. Manhattan, ele é a própria coisa dele, assim. É, ele é uma versão bem mais, como que eu posso dizer? Uma versão bem mais intimista do Capitão Átomo, né? O Capitão Átomo ele era meio que todos esses heróis são versões do Superman de uma outra forma, né, Sim. super poderosa,
mas o Alan Moore ele consegue dar uma visão muito própria do que seria o único super ser dentro desse universo mais realista, né? Não chega a ser realista, né? É uma coisa naturalista, né? Ele se passa numa realidade muito próxima da nossa, né? Numa época da Guerra Fria e tal, então ele traz todo esse... Eu acho que a gente pode dizer que o Watchmen ele é um quadrinho político, né? Sim, Essencialmente ele quer falar sobre qual é o impacto desses heróis e dessa força do que seria um super-herói dentro de um contexto político americano, né? Ele não sendo americano, né? Sendo, né? Como tantos artistas fizeram coisas assim, como Kafka escreveu América sem ter ido para América, o Lars von Trier fez filmes sobre os Estados Unidos sem ir para os Estados Unidos. Ele vai, né, para os Estados Unidos, não sei se ele estava na época lá, mas provavelmente não. Mas ele vai falar com muita propriedade sobre esse universo americano, assim, né? Trazendo muitas coisas, a gente vai falar mais sobre o livro do Hollis Mansell, mas ele tem muita coisa que remete à cultura americana, mais tradicional e tal, né? Sim. E tem bastante coisas relacionadas a política, não só nesse coisa dos super-heróis, mas também do plano de fundo da história, né? Tem esse negócio que eles mencionam aqui no prefácio, até da edição. Essa edição Mostrar de que bolso. É edição de bolso. Que é sobre como nesse mundo alternativo do Watchmen, a história se passa no que seria um quarto mandato do presidente Nixon. Sim. Então seria um mundo em que o escândalo do Watergate nunca aconteceu. Incrível. Então ele foi reeleito não só de novo, mas pela quarta vez. Pela terceira vez, né? Porque... E aí ele teve um quarto mandato. E vale dizer que o Nixon era um presidente republicano, né? Sim. Tanto que o Watergate foi porque ele queria espionar os democratas. Exato, né? Exato. E tem bem esse... Embora eu acho que... Eu não me lembro se você não leu inteiro, né? Mas eu li inteiro já... Acho que é a terceira vez que eu tô lendo. Mas eu não lembro se aparece... Eu acredito que nem apareça ele nos quadrinhos. Eu não me lembro, mas eu acho que não tem nenhum... Tipo, é só mencionado. Sim. Que torna mais interessante ainda. Porque eu também não sei se eu gosto muito de colocar figuras históricas junto, assim. Eu acho que é mais interessante quando tipo, fica meio... de fundo mesmo, De fundo, assim. é Mais só foco nos o personagens. contexto, né? Que é tudo uma reimaginação também, né? Vamos começar falando do que é o primeiro Vamos capítulo. começar descrevendo, assim. Bom, o primeiro capítulo a gente começa com essa primeira coisa, esses policiais olhando a cena do crime, né? Eles estão no alto de um prédio e eles estão olhando lá para baixo e falando, deve ter sido uma queda horrível e tal, porque o comediante, que é o Edward Blake, né? Que é uma versão do Pacificador, que tem série hoje, Sim. foi tudo reinventado pelo James Gunn e tal, mas o Alan Moore já tinha pegado esse Pacificador, que era um herói bem chumbrega, assim, qualquer coisa, e fez o comediante, né? Que é muito interessante que, como eu tava pensando outro dia, como ele pega essa coisa do super-herói. Mas comediante não é bem um nome pra super-herói, né? Se você pensar bem, né? Você pensar bem, são todos nomes meio estranhos, né? Tipo, Doutor Manhattan, né? Tipo assim, são coisas meio... O mais normal é o Coruja, né? O Coruja eu acho que é o mais clássico, assim, né? Tem, o Coruja e tal. Mas, tipo, se você pensa, a Silk Spectre, né? Que é a Silk Spectre, né? Eu acho que chama... Eles chamam de Silk... O Rorschach. O Rorschach, né? Que é tipo... né? É estranho você pensar, né? Que é um super-herói. Eles não parecem tanto super... Eu acho que já é uma camada da crítica dele, já tem uma camada aí, né? Quando ele apresenta esses personagens, eles são todos meio tortos.
Se você pegar depois o uniforme do comediante, é um uniforme meio sadomasoquista, parece uma roupa de sadomasoquista, assim. É um negócio meio... É um pouquinho, mas assim. Não, ele mostra ali dentro, quando o Rorschach acha o uniforme dele, é uma máscara, que é uma máscara meio de couro, assim, de sadomaso. Você não Ele... tá confundindo? Não, ele É, abre é aqui. ele mesmo? É, quando ele encontra o coisa, ó, ó. Ah, sim, sim. Meu Deus, é verdade. É muito estranho, assim, Agora que porque... você falou, isso parece com outro negócio que tem mais pra frente. Porque tem uma hora mais pra frente que ele tá falando sobre o que aconteceu com os heróis, né? E aí ele fala do Justiça Encapuzada. É, Que o Justiça Encapuzada ele tem um rosto meio assim, só que é todo preto, é só uma balaclava. isso. E o interessante é que assim, ele fala, o Justiça Encapuzada é o único que não tipo, tem um negócio definitivo, que o Rorschach fica falando de cada fim que cada herói teve. E ele só fala, o Justiça Encapuzada sumiu em 55. É, E aí depois a gente vai ver que o Justiça Encapuzada foi no Foi o livro primeiro. do do Horace Horace Mann. Manson, fala que ele foi o primeiro herói. E que foi vendo ele no jornal que o Horace Manson decidiu virar o Coruja. Sim, sim. Na série eles até fazem uma origem que o Justiça Encapuzada, eu acho que eu não assisti toda a série, mas eu lembro que o Justiça Encapuzada era um cara negro que se pintava de branco pra dizer que era branco, ele usava por baixo da máscara uma tinta branca pra ninguém coisar e tal. É, a série eu não gosto, assim, mas eu acho interessante algumas coisas da série, eles fazem algumas coisas bacanas. Mas é interessante essa parte, né? E começa com o comediante morrendo, né? E ele já introduz o quadrinho como se fosse uma narrativa. Ele já entra uma narrativa policial. Porque são os dois detetives ali analisando a cena do crime, né? E depois, logo depois, já vai entrar no Rorschach investigando. É E daí interessante que logo na primeira página já tem o diário dele, né? Que é É. o que a gente vai ficar seguindo e tal. E tem essas páginas onde tem o comediante sendo tacado pra fora da janela. eles vão fazer essa. Eles vão. Enquanto. É muito interessante, assim, ó. Pra quem não leu, né? Ouviu falar só. É uma coisa meio única pra você entender como ele constrói todas as páginas, né? Tem o 3x3, os 9 quadros, né? Que é meio Sim. esses clássicos 9 quadros, assim, que tem essa coisa toda da simetria da página. Mas ele constrói, conforme ele vai falando, às vezes ele fala algumas coisas e o que está aparecendo tem meio uma ligação com o que ele está falando, mas não é uma descrição do que está acontecendo, mas ele fala, deve ter sido ele tem algumas coisas, eu não vou lembrar agora nada específico, mas tem umas coisas assim, que ele fala, e daí o Rorschach, ele começa a investigar. E ele já vai avisando, ele vai passando de porta em porta, né, na casa de todo mundo. Pra avisar que tem um cara aí que ele acha que tá matando os heróis. É interessante que assim, tem esse clima da paranoia, né? Que rapidamente ele já deduz isso, estão matando e eu preciso ficar atento e eu também preciso avisar as pessoas investigando também, né? Ele sempre é meio assim, ele nunca é amigo de ninguém, ele é sempre um cara meio mascarado, né? Ele é um cara que ele nunca diz assim as coisas assim. É muito nebuloso, assim, ele é sempre muito rude. Ele tá sempre lá andando pelos cantinhos, tipo, meio que julgando todo mundo, né? Ele é um cara. E ele fala as coisas na cara, mas por trás ele fala ainda pior, né? Ele vai lá visitar o Daniel e depois ele chama ele, um fracassado lamuriento e tal. Sim. Ele fala, fala do Dr. Manhattan e fala mal também da mulher do Dr. Manhattan, né? O Ozymandias. É interessante como, assim, eu fiquei pensando na estrutura do roteiro do Alan Moore,
que ele mostra isso, né? Ele já fala, abre como um romance policial, né? E ele pega esse cara que seria o detetive, né? O Rorschach, que seria o detetive que tá vendo esse caso, e ele vai te apresentar a partir da visão dele. Ele vai passando por todos os personagens principais e ele vai pegar essa primeira edição e ele vai falar, bom, né, eu fico tentando imaginar como que ele, bom, como que eu vou imaginar, colocar o leitor, mostrar tudo que eu preciso, que o leitor saiba coisa. Então ele é meio, às vezes ele é meio expositivo, porque ele sempre já fala, os heróis pela lei, Kinney lá, a lei que... Ele fica falando tipo, com as pessoas que, tipo, estavam lá, né, junto com ele. É, Como se eles não soubessem. é. Mas às vezes é necessário, Eu acho que é né? necessário, que nem o Dr. Manhattan, e quando ele vai visitar o Dr. Manhattan, os diálogos que tem lá são super expositivos, né? Porque a Laurie já fala, o comediante morreu, aquele canalha que estuprou minha mãe, você acha que ele usa aquela, tipo, é tudo muito assim, sabe? Tudo muito Já tem sanguíneo, assim, né? Mas eu Tipo, acho que isso também, tipo, tem esse negócio, mas também é meio importante pra já deixar o leitor curioso, né? sim, Porque se, tipo, sim. ficasse numa coisa Se mais ficasse numa coisa lenta, muito sutil, muito sutil, é. eu acho que não ia despertar tanto interesse. Mas aí você já fica querendo saber. Você fica querendo saber qual é a história que esses personagens tiveram no passado. Você fica querendo saber o que vai acontecer agora. Ela visita a mãe dela, né? Não, no primeiro capítulo não. Acho Não que isso aí... visita? você tá dando um spoiler. Não me deixe. Ah, O Rochar só menciona que ela tá ele não numa visita. casa de... Ela Esqueci o nome disso. ela tá numa Asilo, casa de né? repouso na Califórnia, né? Sim, sim. E. Tem certeza que ela não. Não, só parece. O Rochar só menciona na hora que ele tá falando o que aconteceu com cada um deles. Bom, tá bom. E daí ele passa por todos, passa pelos Ozymandias, que fala, você não é um cara mais inteligente? Resolve aí, né, o que tá E o acontecendo, Ozymandias né? tá só olhando pela janela e falando assim: não quero saber, eu só quero vender meus bonecos. E é interessante que cada um, assim, seguiu por uma coisa, né? O Rorschach, ele é um cara fora dali, dá pra ver que ele continua, Ele né? tá Mesmo com a... claramente sendo procurado. Ele é procurado, ele é um cara que continua fazendo o trabalho de super-herói e é procurado. O Coruja 2 segue a vida, né? Coruja Normal. 2 segue a vida, tem o porão dele lá com a nave lá, tem a coisa, tem aquele quadro bem emblemático dele colocando a mão no rosto, assim, porque depois que o Rorschach vai visitar ele, e depois ele vai lá na base lá de segurança lá que tem o Dr. Manhattan e a Laurie, e Não, daí... primeiro ele vai falar com os Ozymandias, né? Antes do coisa? Os Imandias não é o último? Não, porque depois, quando ele vai falar com o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan teleporta ele pro meio do nada. E daí a gente fecha a passagem do Rorschach aí, né? Que depois ele vai... que ele é mandado lá pro meio do nada. Aí a gente... Ele constrói bem legal porque assim, ele tira o Rorschach e coloca a Laurie, né? Que é ela que vai falar, eu lembrei do Daniel e tal, por causa do Rorschach. Porque o Rorschach e o Daniel, o Coruja e o Rorschach eram parceiros, ela se lembra dele, né? E é interessante que, como a gente mostra o Dr. Manhattan, o primeiro quadro do Dr. Manhattan já é maravilhoso, né? Porque você vira a página e você dá ele é gigantesco, e depois ele já tá menor. E daí ele fala com ela fala, você não, eu vou jantar com ele, tudo bem? Você não fica com ciúmes? E ele não, porque eu tô resolvendo uma coisa assim. E você vê um sorriso dele quando ele tá, tipo, ele dá um sorriso pro que ele tá fazendo ali. Que ele tá fazendo um negócio todo químico ali, de coisas de, Altas né, tecnologias. física quântica ali e tal, desmontando peças, tal, com a mente. E ele já faz aquela... toda coisa, e a gente vê um sorriso e ele nem tá ligando pra ela mais, né? E é interessante que mostra
essa cisão, né, entre um cara super poderoso e uma mulher comum ali que tá preocupada com as coisas dela, tá meio entediada lá, e depois já corta pro jantar, né? Sim, aí eles vão lá jantar. E aí tem aquela cena que a gente tava falando antes, né? Que é a cena que eles ficam conversando e eles começam a falar de um cara. Eles começam a falar dos tempos antigos, lá quando eles eram heróis. E aí eles começam a falar de um cara que era meio masoquista e que Sim. ficava perseguindo eles todos, querendo brigar, querendo que batessem nele. É. E aí eles estão rindo e tudo mais, e aí... Fala, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O Rorschach tacou ele no buraco do elevador e ele morreu. E eles continuam rindo, né? Como eu falei pra você, depois de muito tempo que eu não tinha lido, eu ri também, né? Eu achei engraçado, porque eu não lembrava que o Rorschach tinha matado o cara. E ele brinca com essa coisa mesmo, né? O Alan Moore, ele traz uma atmosfera meio grave, né? Sim. Pra no final soltar uma piada, né? E daí ela fala, é difícil rir, não é? Ele fala, é difícil, também o comediante morreu, e essa é a última frase do capítulo, né? Antes de cortar pro livro, né? Entra uma coisa do Bob Dylan, né? Ali no final, né? Todos à meia-noite, que é o do Desolation Row, que é uma puta música que fala várias coisas interessantes ali sobre a época. Mas. E depois corta pro primeiro capítulo do Sob a Máscara, né? É Sob a Máscara? Do Horace Mason, que ele vai contar ali o iniciozinho ali da vida dele antes de se Pra quem não tá tornar. ligado, gente, o Hollis Mason é o primeiro coruja. Que mostra uma cena, né? Sim. Quando. No início, antes do Rorschach aparecer pra falar com o Daniel, mostra o Daniel e o Hollis Mason conversando sobre como essa coisa de... a vida, né? A Vê que vida, eles estão falando mas... assim, estão relembrando. Sim, né? relembrando os tempos do Mason como coruja. E ele fala, tudo você foi um mais. coruja melhor do que eu Sim. e tal. É bem legal essa forma como eu tenho essa interação assim deles. E daí vai mostrar, vai contar o Horace Mason contando o início da carreira dele, né? Sim. Mas é interessante que ele conta como ele está escrevendo. E que a mulher que ele conhece, que é escritora, fala para ele contar a pior coisa, a coisa mais triste que ele conhece, a cena mais triste. Comece com a coisa mais triste que você conhece e assim você vai pegar o leitor, né? O que eu acho interessante é que, tipo, especificamente ela fala, você vai fazer o leitor, tipo, se apegar, meio que sentir dó de você. Só que, tipo, quando você lê, você não sente dó dele, né? Porque ele tá rindo da cena que tá acontecendo. Exatamente, você fica... Porque tem, assim... acho que a gente pode contar, né? Que, tipo... Mas antes eu queria falar só um negócio que eu acho Fala. interessante. Que quem tá que no jantar é a... Esqueci o nome dela. A Laurie? Laurie. É a Laurie e o Daniel. O Coruja e a Espectral. Porque eles são meio que os dois ali que são meio que os heróis de legado, assim, né? Porque a mãe dela era antes e o Hollis Mason era antes dele. Ela era a primeira Espectral e ele também, o outro Hollis Mason era o primeiro Coruja. Então eles são meio que os dois que tem, tipo, esses antecessores. E meio que os mais normaizinhos, assim, né? São os... Parece que são pessoas meio que, tipo, não tanto queriam que eles são muito... os únicos que estão de roupa normal, né? Exato. Porque o Rorschach tá com aquela máscara. O Ozymandias também, Ozymandias... Ozymandias tava Eu senti que o Ozymandias não tava Ele tava com uma roupa Ele tava estranha. com um negócio na cabeça, eu lembro disso. Mas eu não sei se era mesmo. Vou pegar aqui. Ser. Ali, ó. Não, ele tá de roupa normal sim. Tá eu acho que é normal. porque tem o contraste com os bonecos, né? Então ele mesmo que ele esteja vestindo roupas normais, ainda dá pra gente sentir que ele tá mais atrelado do que o Daniel e a Lauren. Sim.
Porque, tipo, Sim. coisa do Daniel, a roupa tá no porão, assim, meio abandonada. Dá pra ver que eles Enquanto, querem viver tipo, uma vida normal, assim, enquanto o né? Ozymandias ele mantém o negócio do herói perto, tipo, são os bonecos que estão na mesa É, dele, ele é, vende esses bonecos, ele é, faz vários merchans, assim, dos produtos do Ozymandias. é. Não, realmente, você falou uma coisa Ele ainda interessante. vive constantemente essa vida relacionada à vida dele de herói. É. O trabalho dele ainda é meio que isso. Ainda tá atrelado, o Dr. Manhattan também, Sim. o Rorschach também, né, de certa forma, tal, tanto que se mostra eles numa cena comum ali com outras pessoas, ali no Sim. restaurante e Tanto tal. que, tipo assim, se você não soubesse, né, que eles eram heróis, você não confiaria. Que eles não usam nenhuma roupa Exato. de herói nem nada. Tem muito disso dessa... Tem muitas coisinhas que o Alan Moore coloca, assim, Sim. que você tem que acaba percebendo, né, com o tempo, assim, uma segunda, terceira leitura você Sim. vai pegar outras coisas. Mas é interessante assim que eu fiquei pensando que ele fala isso, ele fala que a mulher fala pro Hollis Mason que é pra você entrar com uma coisa triste, né? E ele mesmo não faz isso, né? Ele não chega a fazer isso, né? Então, porque No é um Watchmen, negócio... né? Eu você fiquei falou do pensando, Watchmen. no Watchmen, na obra como um todo, ele não entra uma coisa muito triste, né? Ele vai com um cara... É uma morte, claro, É né? uma Mas morte, ele mas não... depois no próprio primeiro capítulo mesmo, você já descobre que o cara é um babaca, né? Aí você não sente Pois tanta é. dó dele. Isso que é interessante também, porque assim, ele poderia fazer a morte de uma pessoa Muito querida. uma pessoa afável e tal, e todo mundo fala mal do cara, todo mundo detesta o comediante, ele é uma péssima pessoa, né? Ele é terrível. As pessoas não falam, ele era um babaca, ele era Ele é um terrível, desgraçado, um escroto, um engraçado. nazista. Todo mundo fala alguma coisa ruim sobre ele, né? E tanto que os policiais falam, a gente não vai falar muito sobre quem é, porque a gente não quer que a imprensa Sim. comece a falar sobre a nossa investigação e tal. E daí, assim, uma coisa interessante é que o livro do Hollis Mason cita o Superman, Sim. né? Ele fala que ele leu o Superman e tem aquela coisa legal que a gente tava falando, que você comentou, que era o negócio dos livros, né? Das coisas que ele lia. Ele fica falando que ele lia os quadrinhos, né? Mas que, assim, tem um negócio todo do passado dele, que o Hollis mesmo fica falando que os pais dele se mudaram pra cidade, né? Eles eram do campo. Sim. E por ele ter passado a infância com o avô e ele ser muito próximo do avô, ele lia os quadrinhos que tinha ali na época, na adolescência dele, ele sentia culpa. Que eram os quadrinhos pulp, né? Que era de Sim, violência, que né? tinha Dos violência, detetives, tinha os essas coisas gangsters, tudo tal, lá, muita morte, e tal. né? E aí ele conta como, tipo, ele viu as crianças lendo o Superman, e aí ele pega emprestado pra ler. E aí ele fica maravilhado e tudo mais com a pureza da história do Superman. Ele até fala, deixa eu pegar a parte exatamente que ele fala. Ele fala que eu nunca tive muita certeza do que Lamont Cranston pretendia com Margot Lane. Mas aposto que nem de longe era tão inocente e saudável quanto a relação de Clark Kent com Lois, que dividia o mesmo sobrenome da companheira do Sombra. É interessante, é muito legal como ele faz isso, porque ele faz meio que um sinal trocado, né? À medida em que ele tá destruindo os super-heróis, né? Porque assim, uma coisa interessante, ele faz uma coisa com os super-heróis que vai mudar toda a história dos quadrinhos, né? O Watchmen, a partir do Watchmen, a gente começa a ver os quadrinhos de uma outra forma, tal, né? Os leitores começam acho que o símbolo heróico, ele vai meio que ele é visto com um certo cinismo, né? Sim. E ele aplica esse cinismo, né? Ao mesmo tempo em que ele coloca uma coisa que meio tipo assim, olha,
várias vezes o Alan Moore já deu... Tanto que se eu vou fazer uma coisa meio... Eu não sei se tem muito a ver, mas pra mim tem um pouco a ver. Que é tipo, justamente nessa época, tipo, depois do Watchmen, que tem aquele negócio que você já ouviu eu reclamar às vezes, que é de que todos os personagens dos quadrinhos ficaram tudo maromba. Ah, sim, sim. Todo mundo tem uns músculos, 15 mil músculos. É. Parece que tá uma bomba. Isso já é um pouco... É ali dos anos 90, né? Ali é essa caminhada. É mais ou menos a mesma época ali. É um pouquinho depois, Então mas... parece que, tipo, mudou alguma coisa do jeito que, tipo, talvez do jeito que as pessoas viam. Sim. Então começou a ser um negócio mais... Ah, eles são todos... Não que não tem aqui, né? Porque eles não são todos marombásticos, assim. Uma coisa a se dizer é que a arte do Dave Gibbons é incrível, ela é perfeita pro que se espera de uma obra que é mais realista, só que ele carrega um pouco dessa aura. Ele consegue manter o coisa do super-herói, assim. É, ele consegue, mas quando você vê o Dr. Manhattan, você vê a grandiosidade ali, né? E ao mesmo tempo ele consegue fazer essa coisa que é muito do super-herói dentro da parte do que é os quadrinhos, mas nas imagens que são pra ser as fotos dentro do livro, ele consegue, tipo, ter uma pegada que é mais realista. Sim. Que tem, tipo, uma profundidade, uma coisa de sombra que é mais real. É, um outro tratamento ali, né? Um outro acabamento ali que dá quase uma coisa de foto mesmo, né? Preto e branco e tal. É. E a gente tava falando do Superman, né? A gente tava Da no coisa da Superman. leitura que ele faz essa coisa, ele traz de novo essa inocência Sim. que tá no Hollis Mason pra começar, ele fala, eu queria ser um policial, eu queria ser algo mais, que ele fala, né? Sim. Que é ele quer ser esse homem que ele vê lá o Justiça Encapuzada, ele começa a notar que tem uma coisa acontecendo. Tem aquele negócio que você falou também, né, dos pais que vão pra cidade. Que tem essa migração, né, esse êxodo, né, das pessoas que querem tentar a vida na cidade e que a cidade tem esse ritmo do crime, do coisa, ela traz toda essa nova coisa, né, a cidade é um labirinto, ela é toda, né, cercada e tal, ela é um negócio propício para o super-herói, né? Sim. O super-herói no campo ele seria um Zorro, sei lá, seria uma outra coisa, Robin Hood. né? Um Robin Hood, é uma outra coisa, mas na cidade que ele se manifesta como o cara mascarado que sai das sombras, que aparece que ele fala do Justiça Encapuzada, né? E que ele carrega numa obra que vai falar mal dos super-heróis, vai falar meio que tipo, vai desconstruir, o que o Alan Moore mostra que também o que motiva isso é uma superioridade, né? É uma coisa meio tipo da moral, dessa coisa da pureza, né? É a pureza que constrói os super-heróis, né? Depois ele vai desdizer isso, dizendo que os super-heróis vieram da Ku Klux Klan, Mas eu acho que aqui mesmo já tem um negócio meio assim. Tem. Porque tem esse negócio que é tipo... Tem esse negócio da pureza que pode ser visto dessa forma positiva, mas também tem um negócio que pode ser visto de uma forma negativa porque ele não tá achando a pureza porque ele tipo, se sente... Ele se sente inspirado, mas também tem a ver com a culpa. Tem a ver, Que ele sente de ler os quadrinhos pulp, que tem a violência, que tem um negócio mais puxado pro sexual. Sim. Que tem a ver com o pensamento conservador que ele escuta do avô. Exato. Que o avô fica falando pros pais que eles não podem ir pra cidade. Porque a cidade é libertinosa, é criminosa, é impura. E isso entra muito em espelho com o Rorschach. Sim, porque o próprio Rorschach ele fica falando sobre como a cidade é suja, como as pessoas são horríveis. Tem até aquela parte que eu te falei que ele fica falando da vizinha. O Rorschach, ele fica falando mal de todo mundo, né? Ele fica falando mal da vizinha, que ele fala, essa vizinha que eu tenho, ela tem 5 filhos, cada um de um pai diferente. Ela tá enganando a Previdência Social.
Ele tem essa visão altamente moralista, né? E Sim. ele se acha superior, né? Uhum. Ele tem uma coisa, vocês vão gritar e eu direi não, me ajudem, não sei o que Uhum. lá, e eu direi não, tal. E aí eu acho muito engraçado como ele fica. No inicinho já ele fica falando. Que até uma coisa que também tem a ver com esse negócio do background político, que é que ele fala o quanto o mundo deveria ser cheio de homens íntegros, que nem o pai dele e o presidente Truman, que é o cara que tacou a bomba atômica. Não, e é interessante que ele está na capa, né? Porque Sim. ainda mesmo assim, vira e mexe quando você ouve. Outro dia eu tava ouvindo um podcast, né, pra gente, pra complementar o que a gente ia falar, e as pessoas falavam, bom, ele era o cara mais popular, né? Ele virou meio que Uhum. essa Sim. coisa, o personagem mais legal. Ele Uhum. era o personagem mais legal. E tem uma curiosidade que o Steve Ditko, que criou o Sombra, Uhum. que é o personagem dele, era altamente de direita também, Uhum. quase uma extrema direita, um cara muito conservador, cheio das ideias, e meio que o Sombra tinha umas coisas. O Sombra não, o Questão, não era o Uhum. Sombra, era o Questão. O Questão tinha essa coisa Eu acho que meio você conservadora. confundiu com Sombra porque eu Porque você falei do falou, é. Sombra. Mas ele tinha essa coisa Uhum. do Questão ser uma coisa mais. Ter meio que os pensamentos do Steve Uhum. Ditko. O Questão depois do Rorschach virou meio Rorschach. Ele Uhum. fez meio. Eles estavam falando. É interessante, eu esqueci qual era o podcast. Mas eu vi mais de uma vez que, Uhum. como os super-heróis quais eles foram baseados se tornaram meio que, Uhum. sabe, pegaram o Coruja, ficou meio gordinho, depois o Besouro Azul ficou meio gordinho depois do Coruja, sabe? Uhum. Eles pegaram algumas ideias que Sim. tinham ali pra E fazer. depois, uma coisa que eu acho que é completamente palhaçada é o fato de que, tipo, depois o Dr. Manhattan, eu não sei se os outros também foram incluídos, mas o Dr. Manhattan foi introduzido de alguma forma dentro do Do universo universo DC, DC. Aí fizeram uma parada que eu não entendi até agora foi, sobre o que era isso. eu Que também tinha não sei. alguma coisa a ver com o relógio. E ele tinha que É. coisar o relógio porque o mundo tava resetando. Uma parada bem bizarra, assim, de esses eventos aí, sempre tem. Sempre tem um evento estranho, que nunca faz nenhum sentido. E alguns personagens que nunca faz sentido nenhum. E de alguma forma os personagens tá tudo lá. Mesmo que não faça sentido pra nenhum deles estar lá. Tipo assim, não serve a eles nada, é só um evento pra juntar todo mundo. E dizer, olha gente, é um universo todo. É mais uma estratégia mercadológica pra você Sim. resetar, né? Voltar pro número 1, tentar fazer Fica uma vendendo. coisa O assim. evento vende, né? É. Que todo mundo vai querer ver o seu personagem Você favorito fala, dentro do você fala pro evento. cara, o Dr. Manhattan agora é do universo DC. E daí o cara fala, pô, preciso ver isso, como que eles vão fazer Vamos isso? botar o Superman e o Dr. Manhattan na mesma capa, vai vender horrores. E vendeu horrores, provavelmente. Provavelmente. Bom, e eu acho que tem mais alguma coisa. A gente falou meio que. Ah, ele conta uma história triste ali do cara que Ele se conta mata, a né? história do cara que se Do cara que mata. dava emprego pro pai E isso se dele. relaciona com o negócio que ele fica do Superman depois, né? Que ele fala sobre como o mundo do Superman é um mundo em que as pessoas são felizes e o mundo em que as pessoas não se matam. É. Que é justamente ele fala isso no final em comparação com o começo, que ele conta a história do cara que se suicidou. Não, E também tem um negócio maravilhoso, que a gente né? tava falando, né? Que foi o que começou a nossa discussão, né? Que é a cavalgada das Valquírias. Porque o cara. Vamos contar a história, né? O Roy Mason conta a história de que o pai dele trabalhava numa oficina de mecânicos. E o dono dessa oficina, ele descobre que a esposa dele estava traindo ele com um dos mecânicos. E aí ele se desespera, e ele gostava muito de contar umas piadas e tal, ele comprava umas bugigangas pra fazer umas piadas com as pessoas. Então ele tem um par de peitos falsos, ele tava com um par de peitos falsos na hora, quando ele recebeu a notícia. E ele tinha colocado a Cavalgada das Valquírias, porque ele gostava muito do Wagner.
E aí, ele abre a porta, ele tá com as tetas falsas, tocando a Cavalgada das Valquírias, e ele fala, minha esposa tá me traindo com não sei quem. E todo mundo Gritando, dá risada. desesperado, chorando e tudo mais, e todo mundo começa a rir. Todo mundo, Inclusive incluindo o o Wallace Hollis Mason, Manson. né? E ele fala, eu também ri muito, e depois ele simplesmente volta por causa manda Ele todo mundo volta pra pro casa, né? escritório como se nada tivesse acontecido, e depois o Hollis Manson fala que ele tinha se suicidado. E uma coisa específica me tocou, assim, como o Alan Moore coloca um realismo muito Uhum. trágico, assim, verdadeiro, que ele fala que depois, algum tempo depois, o Aham. irmão do cara assume e inclusive contrata o cara de Contrata novo, o o mecânico que cano pegou a pegou esposa do irmão do dele. irmão dele, e isso E traz causou uma o suicídio do irmão dele. traz Pô, uma que dor ainda irmão é esse? maior, né, cara? Traz uma coisa meio tipo. Mas ele coloca assim, eu acho Uhum. interessante ele colocar especificamente essa coisa, assim, porque traz uma coisa assim. Esse mundo, ele é um mundo Sim. verdadeiro e cruel mesmo, assim, ele não tem nenhuma bondade, ele não coloca o cara se ferrando, né? Quem se ferrou é o cara que se matou ali mesmo, né? Mas ele não coloca nenhuma punição, não há punição nesse mundo, Uhum. né? Uma punição assim, não é justiça, né? É, é um lugar que busca justiça, né? Não só tipo Sim. as pessoas querem ser policiais, mas querem ir além, né? Como o Hollis mesmo. Mas não Uhum. há, não há, não há, Não não há. há. Por mais que isso é só uma coisa, um circo ali de gente fantasiada e tal. E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma Ah, coisa eu que acho você... que tem mais ainda o último coisa, assim, do papo do Cavalgada das Valquírias, que é aquilo que a gente tava falando, que o Cavalgada das Valquírias e as músicas do Wagner no geral, elas foram muito usadas pela Alemanha nazista Sim. pra fazer propagandas e tudo mais. E depois tem o negócio do Apocalipse Now, Ah, sim, que sim. a Cavalgada das Valquírias aparece, é colocada numa das cenas do Apocalipse Now, em que tem um cara que tá tocando, o cara que é o Que é o, comandante, o o coronel lá, coronel lá, né? comandante, sei lá. Que é interpretado pelo Robert Duvall, Uhum. E ele coloca pra tocar a Cavalgada das Valquírias com os enquanto helicópteros, né? os Avançando. helicópteros, enquanto os helicópteros avançam e bombardeiam pessoas É. e tudo mais. E aí a gente fez essa relação, né? De como depois existiram relatos de que. Onde que eu falei que era mesmo? No Iraque, né? Que Na na guerra do Iraque. guerra, quando os Estados Unidos foram pro Iraque, Invadiram o invadiram Iraque. lá, que os soldados estadunidenses colocavam a Cavalgada das Valquírias pra tocar enquanto eles bombardeavam os iraquianos. Que é Que de novo essa é ideia. o negócio, tipo, que eles não. Tipo, eles fazem isso em referência ao filme, mas o filme critica exatamente isso. E fecha com a ideia do Rorschach. Que fecha a cadeia do Rorschach. Que o A gente Rorschach. fecha. A gente fecha com isso. Que o Rorschach é exatamente essa mesma Interpretado, coisa. né? Como. Ele é interpretado por muita gente. Muita gente acaba se afeiçoando a ele, porque Sim. ele fala as verdades, né? Que, né? Ele não sempre ele fala, mas ali o off dele, né? O Sim. diário dele, ele Porque escreve ele as é sempre coisas. esculacha, ele é boca aberta. E ele sempre fala as piores atrocidades e as pessoas falam, é isso mesmo, tal, Sim. né? Eu vou te falar que eu mesmo gostava muito do Rorschach quando eu li a primeira vez, eu tinha uns 15 anos, eu falei, nossa, esse cara é foda, tal, ele fala umas coisas e tal, ali, e você tem essa coisa aos 15 anos, né? Mas tem gente que nunca superou. Mas tem gente que até hoje acredita ali que o Alan Moore fez porque era uma voz que o Alan Moore queria dizer e não era só uma crítica, né, que o Alan Moore tinha a esse tipo de herói que simbolizava, né, Sim. essa coisa, não só o personagem dos filmes no ar que falam as coisas. Eu até falei, né, que os filmes no ar, o cara não fala esse tipo de coisa. Ele Exato. fala mais uma coisa meio bem externa, assim, o que ele fala.
Ele fala mais ou menos, às vezes, sobre o que ele tá vendo, ele faz um É comentário aquele sobre coisas... pensamento de Sherlock Holmes. Ele fala... Não, o Noir ele é ainda mais superficial ainda. Às vezes eu só um comentário sobre o que ele tá vendo, né? E o Rorschach, ele traz uma coisa meio tipo... um ressentimento, uma coisa... Um meio que- ódio pelo um ódio pela mundo, humanidade, pela, né? pela sociedade. Pra você- Ele é o misantropo. Ele é o misantropo lá que fez o alarme lá. Fiquem E espertos aí, gente. O já tá hackeando. se tiver um outro alarme escrito Rorschach Fiquem 05... espertos, hein? Fiquem espertos. E é mais um desentendimento, né? Dessas coisas tipo de que o autor tá enaltecendo uma ideia quando ele tá criticando ela. Por Sim. mais que seja o protagonista ali do primeiro capítulo, que as Sim. coisas aconteçam com ele, não é por isso que ele tá Não é sempre todo certo. mundo que é protagonista da história que é pra você ficar acreditando O em protagonista, tudo que o protagonista fala, né? nem sempre o protagonista é certo, Exato. né? Tem a ver com o lado correto, o lado moral. Às vezes é uma crítica, né? Agora as pessoas falam muito disso, né? Eu nunca tinha visto as pessoas falando antes, mas agora todo mundo sempre tá falando do narrador não confiável. Isso é cíclico, né? É praticamente não confiável, né? Porque ele não é como se ele estivesse tentando enganar a gente. Não. Ele, na verdade, ele é muito na cara com suas... Ele é bem seus sincero, pensamentos né? babaquinhos. Ele é bem sincero, na verdade. Ele não é nem um pouco dissimulado, nem Então, nada. assim, eu não acho que ninguém tá sendo enganado pelo Rorschach. Eu acho que as pessoas não entendem porque elas não estão fazendo muito esforço pra entender, né? Mas eu acho que é isso, né? que é isso, né? E daí a Nossos gente pensamentos finais, que é finaliza muito bom aí. esse primeiro capítulo, eu gostei muito. Se vocês quiserem ler com a gente, né? Leiam e coloquem nos comentários, Sim. né? A gente vai Mas por procurar. favor, não deem spoilers, porque... A gente eu já só deu li- um monte de spoiler já, né? Não, mas não é pra dar spoilers Não, dos spoiler futuros dos capítulos, futuros, porque eu só li é. o primeiro, É. né? Eu tô lendo de um em um pra gente fazer essa série. É. Você já leu todos, né? Sim. Várias vezes, mas eu tô lendo da primeira vez. Então, se quiserem entrar nessa jornada com a gente vai procurar ter uma periodicidade aí. A gente vai fazer a playlist, tudo bonitinho. Uma playlist, a gente vai publicar de repente um por semana, né? E é isso. É isso, galera. Deixem likes. Deixem likes, Apoiem nossas análises aqui. disseminem aí essa leitura, né? Compartilhem, mandem pro seu Compartilhem a amigo que leitura. não sabe se vai comprar o Watchmen. Ou até aquele que já comprou e fale pra ele. Olha, que legal o vídeo É isso aí. sobre o Watchmen. Tchau. E é isso. Tchau, galera. Tchau. Boa leitura. Deixem like.